Olá, bem-vindo à segunda parte do podcast O Rio das Icamiabas. O Rio das Icamiabas é um romance histórico que conta, desde a conquista do Peru, a descida do Rio Amazonas, quando a expedição de Gonzalo Pizarro vai procurar o Eldorado, e o encontro de Francisco Orellana, que liderou essa expedição que desce o Amazonas, encontrando uma civilização muito grande, diversas culturas, com uma tecnologia muito avançada. E eu estou conversando sobre isso aqui com o editor, o historiador e estudioso de arqueologia Marcos Torrigo. O Marcos já participou de diversas escavações, visitou diversas escavações e viajou bastante para o Peru, estudando as civilizações pré-colombianas. Então, a gente está voltando aqui para a segunda parte deste podcast para situar a situação desses povos sob a luz acadêmica, sob a luz de estudiosos que realmente pesquisaram e visitaram esses locais. Tá? Oi, Marcos, tudo bem? Obrigado pela tua participação, muito valiosa aqui, você trazendo esse seu conhecimento todo aqui para compartilhar com a gente. Nós conversamos na primeira parte, estávamos conversando sobre as civilizações pré-colombianas, as civilizações que existiam aqui nas Américas antes da chegada de Cristóvão Colombo e dos europeus, né? Então, a gente está concluindo falando de uma forma geral sobre a Amazônia e seus povos antes deste momento histórico, né, da chegada dos europeus. Então, Marcos, como que era a situação na Amazônia nessa época? Então, uma parte a gente já falou no primeiro vídeo, né? O que nós temos de consenso, juntando as narrativas, tanto dos cronistas coloniais quanto da arqueologia, é que sim, os cronistas estavam certos. Haviam grandes populações na Amazônia. Antes de entrar exatamente nisso, eu queria só, para arrematar, eu vou falar de algumas plantas que foram domesticadas aqui nas Américas e são plantas que nós usamos até hoje em dia. E são as famosas trocas colombianas, que é um conceito que é do Alfred Crosby. O que são essas trocas colombianas? Essas trocas colombianas são trocas de doenças e trocas de alimentos. E o que a gente os europeus trouxeram as doenças para cá e os indígenas mandaram tomate, mamão, toda a variedade de alimentos que hoje se conhece no mundo inteiro, que antes não era assim, né, Marcos? Não, e uma coisa que é interessante é que aqui essas trocas, elas produziram um gigantesco decréscimo populacional. Por quê? Porque as pessoas morreram de monte, os indígenas, com as doenças, por exemplo, como a varíola. Na conquista do México, além de toda a violência, houve uma grande epidemia de varíola. Por quê? Porque essas doenças, elas eram doenças que os europeus já estavam sujeitos a elas há séculos. Então, eles já tinham resistência a essas doenças. E as populações indígenas não tinham, né? Por isso que há todo um cuidado, por exemplo, hoje em dia, com as populações isoladas, porque ele pode morrer por causa de uma gripe. Por quê? Porque o organismo dele não desenvolveu anticorpos, né? Não teve contato com essas doenças, né? Então, na conquista do México, só como exemplo, além de tudo, a varíola teve um aspecto poderosíssimo. Ela produziu uma mortandade enorme. E os espanhóis achavam que era, de fato, Deus que estava ajudando eles. Por quê? Porque somente os indígenas morriam. Eles não. Eles não morriam. E era por causa disso. Então,
essa troca colombiana, né, ela é muito mais ampla que isso, né, mas só para esclarecer, ela gerou um crescimento populacional na Europa por causa desses novos alimentos e possibilidade de crescimento populacional, e aqui na América produziu o inverso dos vírus. As populações foram dizimadas. Agora, só para corroborar o que o Cláudio estava falando, vou falar algumas plantas aqui que foram domesticadas, né, aqui nas Américas, e que hoje em dia estão no mundo inteiro. Abacate, abacaxi, abóbora, amendoim, batata, caju, feijão, mamão, mandioca, maracujá, milho, pimentas das mais variadas, vermelha, pupunha, tabaco. Quando o Colombo chegou, os famosos charutos cubanos já existiam. Eles já eram fumados, eles enrolavam assim, folhas grandes e fumavam já, né? Não da forma que é hoje, mas... O Manuel da Nóbrega, o jesuíta, ele escreve isso, que ele encontrou indígenas aqui com provavelmente 100 anos ou mais. E eles atribuíam inicialmente aquela saúde, aquela longevidade ao uso do tabaco. O que é algo bem discutível, né, de passagem, mas o que acontece? Também era um uso, enfim, de uma outra forma, né? E agora, pegando um caso nosso, por exemplo, a mandioca é um exemplo, ela foi domesticada e hoje em dia a mandioca tem muitas variedades que nem produzem mais sementes, elas são completamente dependentes dos seres humanos para a sua reprodução. E hoje em dia a mandioca, que é a amazônica, ela é já usada pela América Latina inteira, no Caribe, África e Ásia, né? Então, com isso nós temos uma coisa muito clara de como essas trocas foram feitas. Outro ponto importante, falando dessas civilizações que existiam na Amazônia, nós temos, por exemplo, na ilha de Marajó, que tem a cultura marajoara, nós temos grandes aterros, né? E o que são esses aterros? Esses aterros, porque o rio tem a cheia. Então, esses aterros possibilitavam que, quando tivesse a cheia, você tivesse uma área muito grande que não era atingida. Eu estive num desses tejos, né, desses aterros, que foi até escavado pela Anna Roosevelt, que é o Teso dos Bichos, na ilha de Marajó, né? E repleto de cerâmica, repleto de cerâmica. E esses grandes tesos, eles ocupavam áreas enormes. Então, a Amazônia era muito ocupada antigamente. Outro ponto importante, a Amazônia, possivelmente, as construções eram feitas de madeira, que, consequentemente, apodrecia. Enquanto as construções em outros locais, elas eram feitas em pedra, o que permaneceu. Então, isso também dá essa ideia dessa arquitetura monumental que nós vemos em outros locais das Américas, tá? E há uma dicotomia, falsa dicotomia, entre terras baixas, que são essas terras que têm alagamento, que são próximas, que é natural isso, né? Que são próximas à calha dos grandes rios, e as terras secas, né? Que seriam as terras altas. Por exemplo, o Xingu. No Xingu, você tem um arqueólogo, que é o Michael Hankenberg, ele mostra como também aconteceram populações muito grandes no Xingu, né? E essas populações, elas existiram por muito tempo lá. E, inclusive, chegaram a produzir fortes, né? Porque essas populações, tanto as da calha do Amazonas quanto as do Xingu, você também tinha guerras entre grupos, né? Então, você tinha fortificações para defesa, né? Então, o que a gente pode chamar de cidades descreve isso, né? Mesmo, né? Desculpa, Cláudio. O Carvajal descreve isso. Quando eles estão descendo o Amazonas, ele fala de fortes mesmo. Ele usa o termo que você está usando, fortes, né? Fortificações. E ele pega também, né? Passam por aldeias lá onde tem, além das fortificações, cabeças fincadas, né, em lanças, assim, para avisar que os inimigos, né, os estrangeiros aí não são bem-vindos, né?
Enfim, então havia essa dinâmica. Então, o que nós temos? Nós temos várias culturas. É difícil nós dizermos como era a forma de governo, se era um cacicado, porque os cronistas, eles até falam que havia um rei X, um rei Y, mas isso é a visão deles, né, como europeus. Mas, de toda forma, o que nós temos muito claro é que a calha do Amazonas era muito ocupada. Então, nós temos ali o Carvajal, que o Cláudio acabou de falar dele, Pedro de Ursúa também falava em 1560, e depois dele, o Cristóbal de Acuna, que eu falei no primeiro módulo, e o Maurício de Iriarte, que a gente vai voltar a falar dele um pouco mais para frente, Samuel Fritz. Todos eles falavam de grandes populações nas calhas dos rios, que sofreram um processo, de um lado, de doenças também, como aconteceu em outros locais das Américas, muito possivelmente, então foram dizimados por doenças trazidas pelos europeus, e também pelo processo brutal de colonização. Então, muito possivelmente, essas populações, os sobreviventes, subiram para áreas mais inacessíveis, né? Subiram pelos tributários dos rios e tudo mais, para não sofrer essa perseguição. E, como eu havia acabado de falar, os cronistas, né, esses primeiros europeus que chegaram, eles falavam de reis poderosos, né? Por exemplo, entre os Cambeba, do Baixo Rio Negro, e outras áreas, né? E a arqueologia não confirma que havia rei, obviamente, mas confirma que eram áreas densamente populacionais, né? Pelo que a gente falou no primeiro módulo, né? Você tem a terra preta de índio e ela tem muita profundidade. O que significa isso? Significa que ela foi produzida ao longo de séculos de ocupação. E no Xingu, no século XIV, no século XVI, haviam, de fato, grandes aldeias circulares e com essas fortificações por causa de conflitos entre grupos, né? Que aconteciam no passado. O que isso mostra para nós? Mostra que a Amazônia, muito pelo contrário, ela tinha toda uma riqueza, ainda tem, né? Obviamente, que o Brasil tem várias línguas, né, que são as línguas indígenas, e culturas das mais variadas, as culturas indígenas, né? E claro, isso que você está falando, deixa eu dar um dado para quem está nos escutando, que o Brasil é o país de maior diversidade linguística das Américas, né? Como o Marcos disse, são mais de 200 línguas indígenas faladas atualmente no Brasil. Houve mais. Em nenhum lugar das Américas se fala, existe uma diversificação linguística tão grande quanto aqui no nosso país, graças aos povos indígenas. E toda essa riqueza, ela vamos dizer assim, ela se perdeu, entre aspas, apesar que é interessante as pessoas olharem a cultura marajoara e as cerâmicas marajoaras, que são maravilhosas, né? Se a pessoa fizer uma busca na internet, vai conseguir ter acesso a essas cerâmicas, né? Cerâmicas marajoaras. Um pouco sobre elas, Marcos. No relato do Carvajal, e isso eu coloco no meu livro, é a opinião deles, eles jamais tinham visto uma cerâmica tão requintada, superior inclusive à espanhola. Isso é o relato dele, lá do Carvajal. A gente sabe que é um relato isolado, que é de um estrangeiro com uma outra visão europeia, diferente, etc. Mas, de fato, existe uma qualidade não só tecnológica, né, tanto na cerâmica Tapajó quanto a marajoara, né? Gostaria que você pudesse desenvolver um pouco isso. Então, eu acho que assim, o mais importante é a pessoa fazer essa busca na internet mesmo. Por quê? Porque por mais que eu fale aqui,
eu não vou fazer jus à beleza dessas peças. Então, eu acho que, nesse aspecto, o Carvajal está completamente coberto de razão. Elas são maravilhosas. E elas são muito... É a policrômaca, né? Elas são muito coloridas, são grandes, e tem todo um trabalho estilístico. Então, são peças maravilhosas. E Elas símbolos, são né? Oi, desculpa. Ilustradas com símbolos também. Sim, Riquíssima, sim, né? É quase um alfabeto simbólico, não é isso? sim. De fato, é um alfabeto simbólico, né? Porque ela tem toda uma interpretação daquilo que hoje em dia se perdeu, né? Nós temos ideia do que era, mas elas são maravilhosas. E aí nós temos também as tapajônicas, né? Que são incríveis, né? Assim, elas são também de uma sutileza, são muito bonitas mas depois eu vou falar um pouco mais delas quando nós formos falar dos muiraquitãs, que são Sim. associados às Amazonas, né? Enfim, esse recorte todo aqui eu acho que é importante, por quê? Para quebrar alguns mitos, né, que eu acho que é importante, e para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo entenderem como a Amazônia ela não deixava nada, ela não devia nada às populações mexicanas, né, e as populações mexicas, né, as populações que hoje em dia, na área que hoje em dia é o México, né, e as populações andinas. Elas tinham toda uma riqueza incrível. Só que por questão do solo amazônico, a decomposição da floresta tropical é muito maior. Então, isso ficou... Então, o que sobrou? Sobrou a cerâmica, porque a cerâmica não decompõe. Então, o que era de madeira, o que era de restos humanos mesmo e tudo mais, foi decomposto, né? Então, mas sim, nós temos sociedades, é um termo que eu não gosto muito, mas só para facilitar a compreensão, sociedades complexas, verdadeiras cidades e que ocupavam áreas enormes. Então, os relatos dos cronistas, ele foi, sim, corroborado pela arqueologia. E se nós pensarmos na riqueza dessas cerâmicas, a gente tem uma ideia de como eram enfim, essas civilizações que lá existiam. E como o Cláudio falou, e haviam grandes construções em madeira, né, que é narrado pelo Carvajal. Por sinal, ele até fala de uma praça que tinham cabeças, ele fala que é de leão, né, mas deviam ser jaguares, esculpidas ao longo daquele templo, né? E é que não dá tempo da gente falar tudo isso aqui, porque daqui a pouco está acabando de novo aqui o nosso podcast, mas o que acontece? Havia um culto ao jaguar, né? O quanto ele é amplo, não é amplo, entendeu? Como o Jurupari também, né? Das casas do Jurupari. Mas, enfim, é uma temática muito ampla e, infelizmente, a gente não vai conseguir falar tudo agora. Mas o objetivo era esse, eu acho que nós conseguimos, que era mostrar como o Brasil tem uma riqueza, a Amazônia especificamente, tem uma riqueza enorme cultural nesse passado pré-colombiano, que não deixa nada a dever a outros países, né? O que acontece de diferente é isso, nós temos menos acesso ao que acontecia no passado por causa de todas as características. Por exemplo, no altiplano peruano, a conservação guardadas as devidas proporções, é muito mais fácil do que na Amazônia, por causa da chuva constante, os solos ácidos, o calor, então a decomposição ela é brutal, né? Então o que sobrou é basicamente cerâmica, tá? Enfim, agora
se o Cláudio não quiser falar nada de diferente, nós vamos entrar nas protagonistas, né? É justamente isso que eu ia te pedir, para a gente falar das heroínas da história, por que que o Rio recebeu esse nome? Foi o rei Carlos da Espanha que, ao escutar a história do Francisco Orellana e do Carvajal, resolveu chamar o rio, que chamava, até então se chamava Marañón, era um nome genérico, né, dado pelos, principalmente os espanhóis, passou a se chamar Rio das Amazonas, né? Elas eram as Icamiabas. Gostaria que você desenvolvesse um pouco essa ideia, Marcos, e enfatizasse também a questão dos mitos que sobraram delas, né? Os Muiraquitãs, etc. Então, aí só para situar, né? O termo Amazônia vem da cultura grega, os gregos entrando em contato com populações que tinham em torno ali do Mar Negro, né? E na mitologia grega eles falavam de mulheres que eram reinos de mulheres, né? Para encurtar um pouco a história, só para introduzir. E esses reinos de mulheres, você tinha algumas grandes rainhas, como a Hipólita, a Piticileia. E quem falou desses reinos? O Heródoto, Homero, Virgílio, no caso dos latinos, né? E o Estrabão. Mas era algo que os europeus conheciam através da literatura clássica, né? Essas fontes dessas mulheres guerreiras. E quando o Carvajal, junto com a Orellana, estão descendo, o Amazonas, dizem eles que encontram essas Icamiabas, essas Amazonas, e não, por sinal, antes deles encontrarem elas, já falavam para eles delas, quando eles estavam descendo o rio. Que mais para baixo tinha o Rio das Amazonas. Mais para baixo encontrariam as Amazonas, né? As Icamiabas, no caso. Então, isso já era dito para eles quando eles estão no caminho. E aí tem um belo momento que tem a batalha. E elas não só lutaram contra os espanhóis, mas elas que comandavam os indígenas. E puniam aqueles que tentavam desertar. Enfim, então essa história, né, lembra um pouco aquelas histórias que a gente vê nos mapas antigos, aqui há monstros, né? Então a gente não sabe o que de fato aconteceu ali, entende? Os espanhóis se enganaram, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas eu acho que a história em si ela é fantástica, né? Muito, muito, muito curiosa, né? Então o primeiro a falar disso é o nosso amigo Carvajal, né? Que nós falamos. Marcos, eu não sei se você sabe, eu não sei, as pesquisas que eu fiz, elas indicam que Colombo, ele não encontrou, mas ele ouviu dizer de uma ilha aqui no Caribe que era também habitada só por mulheres. E o Diego Almagro, quando ele vai para o sul, né, ele vai para o Chile para conquistar o que seria Nova Toledo, né, que era o império dos Mapuche, ele diz que também afirma que enfrentou mulheres guerreiras, né? Então, assim, os boatos também na América já haviam, né? Já se falava sobre essas mulheres guerreiras em outros locais, né? Além do Amazonas mesmo. Sim, na sequência aqui eu vou trazer umas outras histórias a respeito, outras narrativas, né? Assim, de quem falou a respeito delas. Por exemplo, logo na sequência, o Cristóvão de Acuna, ele menciona as Icamiabas, que mas como é que vinham essas histórias para ele? Através dos indígenas. Os indígenas contavam essas histórias para ele. Ele, em si, ele era cético. Mas o que interessa para nós é que essas histórias, elas existiam, estavam lá, né? Então, isso é um outro dado importante. Por quê? Porque a narrativa do conquistador acabou virando a narrativa do conquistado. Entende o ponto? Então, é algo muito interessante para se pensar. O que é possível. Ou
sei lá, que havia uma mitologia parecida, entende? E essas mitologias acabaram, enfim, aqui não estamos falando de ciência, aqui nós estamos apenas confabulando. Olha que coisa interessante, também no Brasil. O Gabriel Soares de Souza, em 1587, na Bahia, ele registra as histórias de mulheres guerreiras sem marido, tá? Eu vou até ler brevemente o que ele o livro é o Tratado Descritivo do Brasil em 1587. Gabriel Soares de Souza, ele era português, mas faleceu na Bahia. Que trata brevemente de vivenda dos Ubirajara. Outra coisa, aqui é a linguagem dele, tá? Então, na medida do possível, eu vou falar o que ele falou. Que trata brevemente da vivenda dos Ubirajaras e seus costumes, pelo sertão da Bahia, além do Rio São Francisco, partindo com os Amoipiras de outra banda do sertão. Vive uma nação de gente bárbara que chamam Ubirajaras, que quer dizer senhores dos paus. A tradução do tupi é mais ou menos essa. Os quais se não entendem na linguagem com outra nenhuma nação do gentil. Tem contínua guerra com os Amoipiras e cativam-se, matam-se e comem-se uns aos outros sem nenhuma piedade. Tirando esse exagero, a prática antropofágica era fato. Nós temos, por exemplo, o Hans Staden e tem outros relatos, só para a gente conceituar, né? Voltando a ele. A peleja dos Ubirajaras é a mais notável do mundo, como fica dito, porque a fazem com uns paus tostados muito agudos, de comprimento de 3 palmos, pouco mais ou menos cada um, e são agudos de ambas as pontas, com as quais atiram aos seus contrários como punhais. E são tão certos que eles não erram o tiro, o que tem grande chegada. E dessa maneira matam também a caça, enfim, etc. Agora, vamos para a parte que nos interessa. E aí, nessa sequência, ele fala justamente essa parte que é muito legal, com as quais tem sempre guerra por uma banda. E pela outra, umas mulheres que dizem ter só uma teta, que pelejam com arco e flecha, e governam e regem sem maridos, como se diz das Amazonas, dos quais não podemos alcançar mais informações, nem da vida e os costumes dessas mulheres. É bastante interessante. Ele pode ter simplesmente criado a história? Pode. Mas é curioso. Sem dúvida, esses rumores existiam, né? Como eu acabei de dizer, né? Inclusive no sul do continente, no sul da América do Sul, não comprovado, mas ouvia-se falar, né? E é muito interessante esse relato do... Como é o nome do autor, Marcos? Então, ele é um português, né? Historiador português, mas que viveu no Brasil e morreu na Bahia. Esse relato é feito da região da Bahia. É o Gabriel Soares de Souza e o livro é o Tratado Descritivo do Brasil em 1587. Ótimo. Marcos, vamos partir para a parte final aqui da nossa conversa. Eu queria que você falasse bastante sobre os Muiractãs. Eles estão muito associados às Icamiabas e ao ritual, né, que foi narrado, inclusive, para o Carvajal e para o Francisco Orellana, por um trombeteiro que foi capturado durante a batalha com as Icamiabas. Então, eles capturaram esse trombeteiro e ele fala um pouco das Icamiabas, fala inclusive desses monumentos que você mencionou ainda há pouco, né? E de utensílios rituais de prata e de ouro. Mas ele fala principalmente do ritual dos Muiractãs, né? Que era um ritual
de união, de casamento místico, talvez, união mística, não sei, tô te jogando aí a pergunta, né? E também do Muiraquitã em si, do objeto, né, que elas esculpiam, né, para dar para o homem escolhido. E que não era necessariamente um sapo, mas outros animais ali também da fauna da região, né? Então O que eu vou falar é concluir mais esse negócio com isso. eu vou falar mais da parte arqueológica, né? O que são Muiraquitãs? Muiraquitã também, eu peço para a pessoa que está nos ouvindo, que está nos vendo esse podcast, que dê uma googada, porque ele vai ter imagens desses Muiraquitãs. Então, são peças que foram produzidas em grande quantidade e elas representam animais. E elas são pequenas, praticamente pingentes, são pingentes, né? Então, eles são artefatos arqueológicos feitos normalmente em pedra verde, nefrita, jadeíta e etc. E foram produzidos no Baixo Amazonas. E é interessante, quando o Cláudio falou do trombeteiro, porque você tem o Rio das Trombetas. E na cerimônia do Jurupari, tem grandes trombetas, né, ou flautas enormes, que são as flautas do Jurupari. Então, muito possivelmente tem a ver com isso, com essas flautas do Jurupari. E nessa mesma região tem a cultura tapajônica e a conduri, que especialmente a conduri tem uma relação muito grande com os Murequitãs. Então, como o Cláudio falou, o primeiro que fala deles é o Carvajal. Além deles, nós vamos ter o próprio Acuna, que também relaciona isso com a lenda das Amazonas, que eu já citei ele, e nós vamos ter o Maurício Deriarte, que é um português, e o Maurício Deriarte também fala dos Muiractãs e de como são. Porque ele é bastante crítico, né? Ele fala da adoração ao demônio e etc., que era praticada pelos indígenas, etc., na visão colonial dele, claro. Mas quando ele vai falar dos Muiractãs, ele é extremamente elogioso. Por quê? Porque eles são muito bonitos. E os Muiractãs, eles são encontrados em vários locais. Porque tudo leva a crer que o centro de produção deles era nessa área que nós estamos falando, né? Só que nós encontramos eles no Caribe, América Central, América do Norte. E o que isso mostra? Que essas populações elas tinham uma grande rede de trocas. E o próprio Rio Amazonas era a via, não só o Rio Amazonas, como todos os grandes rios amazônicos, né? Então, eles eram as vias de comércio dessas populações. E aí nós temos, por esses relatos, essas associações com as icamiabas, né? Então, é muito interessante toda essa associação. O que isso é verdade, a gente não sabe, não tem elemento para falar. Mas as histórias das icamiabas, por exemplo, o Spix e o von Martius, eles, no século XIX, escutaram, quando eles viajaram pelo Brasil, histórias a respeito das icamiabas, né? Eles e outros desbravadores, né, europeus. Então é muito curioso, essas histórias foram permanentes e em vários grupos muito diferentes, né? E não sei se está dando para ver bem esse livro? Deixa eu aproximá-lo mais. Cláudio, está dando para ver bem, não? Sim, está dando para ver bem, sim. Vou chegar mais perto. Sim. Então, nesse livro dos irmãos Vilas Boas, eles contam uma lenda sobre as icamiabas, que eles coletaram na área do Xingu. Isso pode ser uma difusão? Pode. Pode ser que a lenda se espalhou? Pode. Como pode ser também que houvesse alguma outra lenda ou outras lendas
que acabaram amalgamando nesses relatos dos europeus, dos relatos indígenas, e criaram toda essa mitologia. Mas é um fato interessantíssimo, assim. A gente sempre ouve dizer que onde há fumaça há fogo, né? De fato, né, a visão do estrangeiro, a visão estranha, tende a interpretar conforme a lente de quem está observando, né? Marcos, eu quero agradecer muito a tua participação nesses encontros, foi muito enriquecedor. Eu acho que você esclareceu muito o leitor sobre essas questões que são mitológicas, que chegaram para nós assim, ou de forma deturpada ou de forma mítica, e você trouxe um embasamento científico, embasamento principalmente da arqueologia. Então, eu agradeço muito ao Marcos pela participação e recomendo a você que ouviu ler o livro O Rio das Icamiabas, que está saindo pela editora Vozes do Mundo. Também tem a versão em EPUB e em audiolivro também. Marcos, muito obrigado. Você tem alguma Obrigado a palavra você. final que gostaria de falar? Eu acho que pesquisar sobre esses temas que nós falamos aqui vai ser fantástico para as pessoas, porque elas vão descobrir um Brasil que penso que muitas das pessoas não faziam nem ideia de que existia. É isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Até mais. Tchau, tchau. Até.
Música